Só chequem novamente o microfone de vocês para que não tenha uma interferência. E eu gostaria de iniciar claramente com uma prece e aí em seguida fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje, tá bom? Então, vamos todos agora, neste momento, fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, e agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos entre amigos, mais uma vez, para abranger um conhecimento, estarmos conectados, em nome do bem, dos bons fluidos, com os trabalhadores da Seara do Cristo, que sempre vêm visitar cada casa que está conectada nos pensamentos elevados, agradecendo por tudo aquilo que temos de oportunidade em nossas vidas. E pedimos permissão aos nossos mentores, aqueles que incentivam todas essas reuniões, para que possamos ter uma palestra abençoada, iluminada e que enche os nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, e agora, agradecendo aqui pelas pessoas presentes, pelas duas casas espíritas, muito obrigado, Alberto Almeida, por estar aqui, comparecer, um grande prazer. E a apresentação, do nosso palestrante de hoje, que é o Alberto Almeida, ele é espírita desde berço. Ele envolveu-se no movimento espírita muito jovem, fazendo parte da juventude do Centro Espírita Ivon Costa. Realizando sua primeira palestra espírita aos 17 anos, profere conferências, seminários, workshops, encontros coloquiais no Brasil e no exterior. Atualmente, além de colaborar com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará, AME-PA, e do Jardim das Oliveiras. É também médico clínico geral e homeopata, terapeuta de família e transpessoal, trabalha na educação e na promoção social das famílias abaixo da linha da pobreza, no Jardim das Oliveiras, e hoje ele vem trazendo o tema Espiritismo e Terapia de Vidas Passadas. Mais uma vez, Alberto Almeida, muito obrigado, e eu concedo agora a palavra para o nosso palestrante. A minha alegria, inicialmente, aos amigos que compartilham experiências no campo do trabalho do bem, aqueles que navegam nas águas, às vezes, muito difíceis, em lugares que o Espiritismo não tem ainda a força de penetração e a facilidade de encontrar eco, cabendo a esses tarefeiros, a esses navegadores, a arte de poder, sem naufragar, levar a doutrina espírita a recantos, a portos, aonde a mensagem é tão necessária e tão indispensável. Então, eu quero me congratular primeiro com os amigos e dizer da minha alegria de poder estar com vocês. Aqui eu não conheço vocês, eu conheço algumas pessoas da Kemi, a minha querida Kemi, e assim de pronto eu não estou conhecendo assim os amigos, mas é um contato primeiro, e para mim é uma alegria. A questão da memória é um fato muito importante. Quando nós reencarnamos, nós trazemos uma estrutura orgânica muito densa. E dentro dessa estrutura, a despeito de ser feita por átomos, ela se concretiza, se densifica, e a estrutura que está mais sensível, mais hábil,
mais delicada é o sistema nervoso central. E ele está bem localizado quando da nossa caixa craniana, descendo pela coluna cervical, ali expressa como sistema nervoso central. E se espraia através dos nervos. De tal modo que quando você toca, você sente na sensibilidade a presença neural daquilo que alguns, na metáfora da relação com o nosso espírito, à luz do pensamento espírita, haveriam de dizer é o sistema nervoso central a materialização da nossa conexão perispírito-corpo, já que é esse sistema tão delicado, tão sutil, tão sensível e tão bem guardado nessa estrutura de coluna e na estrutura cerebral, na calota craniana, que é através dele que o espírito, o perispírito, faz a conexão com o mundo corpóreo e com o meio ambiente. A nossa reencarnação, portanto, ela representa um quebra-luz, porque quando nós reencarnamos, o movimento de densificação, a miniaturização do perispírito e o processo reencarnatório, ele nos leva inevitavelmente ao apagamento relativo das nossas lembranças. A nossa memória, ela fica como que embotada, velada, não de uma forma absoluta, mas é um quebra-luz o sistema nervoso central. De modo que o processo reencarnatório, ele implica no esquecimento. Tanto mais quanto maior é a nossa necessidade de esquecer, e tanto mais quanto menos evoluído a gente é, já que a infância vai diminuindo, as nossas percepções vão aumentando, e a gente vai tomando ciência mais larga do que fizemos e para onde estamos caminhando, à proporção que nós ganhamos evolução espiritual. No nível em que nós nos encontramos, no entanto, nós sofremos esse quebra-luz, esse apagamento relativo, que nos permite, portanto, na linguagem dos espíritos a Kardec, em O Livro dos Espíritos, numa frase que para mim é muito significativa, sermos mais senhores de nós mesmos, que é uma questão que sempre se propõe, pelo que, se nós já vivemos antes, a gente não lembra. É uma pergunta coloquial do vulgo, da população que ignora o espiritismo ou que se aproxima do espiritismo. Essa é uma pergunta que logo vem. E ela está adstrita a esse movimento fisiológico. Quando a gente renasce, nós sofremos um movimento de miniaturização e o corpo funciona como um amortecedor e o cérebro como o quebra-luz daquilo que se passa em nível perispiritual. Mas nós não vimos como uma folha em branco. Nós trazemos as tendências e as inclinações que sugerem o quanto e o que fomos no passado, como nos comportamos. Na forma de tendências e inclinações, os espíritos disseram a Kardec, você tem a possibilidade de fazer, de uma certa medida, acesso, de uma forma genérica, ao gênero de ocorrências que você se envolveu, as aptidões que você desenvolveu, as encrencas que você estabeleceu, os conflitos que você traz, as habilidades e talentos que também tu te conferistes ao longo de várias experiências acumuladas, e é assim que nós emergimos para o mundo corpóreo, esquecidos, mas não esquecidos absolutamente. E é essa dinâmica que nos permite ser mais senhor de si mesmo. O espírito Joana de Ângeles e o espírito Emmanuel fazem uma proposição exatamente muito apropriada nesse sentido, dizendo que quando nós esquecemos as dores e esquecemos os amores, que são dois motivos de fixações. Porque se lembrássemos dos amores, nós tenderíamos, na nossa convivência, por exemplo, familiar, estabelecermos uma relação de preferência que deveria colidir com a
nossa dinâmica de equidade no trato, por exemplo, com os filhos. Mas também, se lembrássemos das nossas dores, correríamos o risco de perdermos a nossa direção, nosso rumo reencarnatório, porque nós estaríamos ancorados num passado muito vivo e correríamos o risco, portanto, de tratar um filho, por exemplo, como o nosso inimigo de então, de outrora, e que agora assume a posição de uma criança, e isso talvez nos impediria de fazer o movimento de aproximação e de reconciliação que o próprio renascimento e o esquecimento propiciaria. Por isso, Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo a bênção que é o esquecimento. Esse esquecimento, portanto, dos detalhes, esses esquecimentos daquilo que é o peculiar e específico das nossas vivências anteriores, trazendo, no entanto, na forma de inclinações, de tendências, de habilidades naturais ou de dons, talentos, a manifestação das nossas conquistas e das nossas limitações, bem como daquilo que está por ser aprendido enquanto lição negligenciada ou de algum tipo de experiência na qual nós fracassamos desastradamente e trazemos a mesma através das tendências e inclinações e, às vezes, na própria manifestação corpórea, porque o corpo, refletindo o perispírito, às vezes traz marcas que nós daríamos tudo para esquecer. Costumamos até dizer assim, se eu pudesse esquecer esse evento que aconteceu comigo, quando a gente pisa na bola e tem um tombo dramático, nós costumamos usar essa expressão, se me fosse dado poder apagar isso, de tão doloroso que é. E às vezes é tão doloroso que quando a gente experimenta uma situação, a gente bloqueia. Mesmo sendo nessa vivência, nós jogamos o véu da defesa, da autodefesa, e velamos a lembrança de um trauma. Um trauma que aconteceu com 7 anos, com 11 anos, que já não é mais para a gente esquecer, considerando que a gente está iniciando, por exemplo, a adolescência, na puberdade. Mas a gente esquece, porque o evento é tão dramático, tão doloroso, que a gente vela. E, às vezes, na faixa de idade adulta, quando surge uma ocorrência muito difícil, a gente sofre um lapso e faz o recalque de uma lembrança que foi muito dramática para nós. E como se nós criássemos ali, naquele setor, apagássemos a fita. A gente, na verdade, introjeta. A gente recalca numa linguagem psicológica. A gente faz um esquecimento temporário daquela ocorrência, que pode voltar depois e que pode não voltar na mesma vida. As ocorrências infantis, quando a gente lembra, é quando a gente vai tendo condições de lidar com ela. Começam a surgir flashes, uma música, um filme, um encontro, faz-nos emergir algo que eu recalquei nessa vida, porque foi tão dramático com 3 anos de idade, com 1 ano no berço, que lembrar nós não daríamos conta. Então, há dentro do psiquismo uma ecologia que se estabelece automaticamente quando um evento ele supera os meus limites de defesa. Pelo mecanismo de autoproteção, eu estabeleço, portanto, o esquecimento de uma ocorrência, velo a imagem de uma pessoa, às vezes nego, recalco a experiência inteira para mais tarde, quando é necessário eu poder retirar essa memória para trabalhá-la, começam a vir lances, um sonho, uma ocorrência, me faz ter um lampejo daquela ocorrência, ou uma emoção turbulenta emerge diante do contato com uma pessoa que às vezes foi o protagonista do trauma. Eu estou dizendo isso para mostrar que dentro de nós há um equilíbrio psicológico que a natureza propôs desde o movimento da reencarnação até na nossa existência atual, na nossa andança, quando algo está superior aos nossos limites.
quando você está diante de uma situação muito dramática, sair do corpo e desmaiar é um evento que pode se estabelecer como autoproteção. Você faz um blackout, desmaia e simplesmente você sai daquela situação, que é uma situação conflitante, da qual você não tem resiliência para poder fazer o enfrentamento e, como defesa, você tem um desmaio. Esse mecanismo, no entanto, ele não resolve o que se estabeleceu conosco. Ele é apenas o adiamento da circunstância negativa para que mais tarde eu possa revisitá-la, a fim de poder lidar com aquela dificuldade que, estando dentro de mim, funciona como se fosse um vírus de computador dentro de um arquivo. Toda vez que é tocado, ele se manifesta e contamina um programa que está em movimentação do computador. Aquela memória que representa um conteúdo da alma, quando tocada, ela emerge. E, ao emergir, ela causa um estrago. Então, essa ocorrência está sinalizando que está na hora, que eu estou maduro, para poder lidar com aquela lembrança que foi sepultada dentro da sabedoria que a própria natureza, como expressão do divino, construiu dentre os seus filhos, no seu movimento de caminhada evolutiva. É assim, portanto, que quando a emergência da terapia regressiva a vivências passadas surge, depois dos estudos no campo da memória, feito por Wayne Stevenson na Índia, na Virgínia, pelo neuropsiquiatra canadense, que propôs o estudo das memórias passadas com o livro 20 casos sugestivos de reencarnação, depois fazendo a relação com a biologia, a Stevenson, na Índia, com Banerjee, e no Brasil, com Hernando Guimarães Andrade, essas três figuras localizadas em continentes separados, em lugares diferentes, eles trouxeram o mesmo conteúdo mediante pesquisa, que era a lembrança do passado. Banerjee, Jaipur, da Índia, a Stevenson dos Estados Unidos e Hernando Guimarães Andrade dentro do Brasil. Era esse conteúdo, quando já estava posto e, numa certa medida, ganhava espaço, foi quando surgiu, na década de 70, as pesquisas de Maurice Netterton, que era um psicanalista de natureza religiosa protestante, e concomitantemente com Edith Fiore, que também era uma psicoterapeuta com a mesma característica, ele, fazendo a rememoração dos eventos passados numa abordagem analítica, psicanalítica, percebeu que alguns eventos estavam para além do momento em que a criança tinha nascido no útero. A psicanálise, aos poucos, foi caminhando para dentro do ser humano até chegar no útero. E ele percebeu, em outras ocorrências, que estava para além da barreira placentária. E aí ele propôs uma obra que ficou consagrada como Vidas Passadas em Terapia, ou Terapia de Vidas Passadas, e ficou conhecido como TVP. Edith Fiore produziu um livro, Já Vivemos Antes, com a mesma natureza, e essas duas obras, desses autores que não trabalharam juntos, publicadas. Esses dois pesquisadores, psicoterapeutas, que depois passaram a fazer investigação no campo da regressão de memória, e aplicando já o conhecimento da regressão de memória em nível terapêutico, psicoterapêutico, ganhou fóruns de cidadania no mundo. E aí emergiu em todos os lugares vários profissionais usando as técnicas de acesso à memória profunda para tratar os pacientes que tinham determinadas demandas que não eram resolvidas dentro da tradicional abordagem psicanalítica. Esse vão do progresso da ciência psicológica, esses dois profissionais que depois se transformaram em livres pensadores, ela tomou também aqui no Brasil vulto com a nossa companheira, que é de espírita brasileira, Júlia Prieto Pérez, que trouxe Maurice Netterton para o Brasil e propôs cursos extraordinários de formação de profissionais dentro dessa perspectiva de abordagem. E deixou no Brasil um legado imenso nessa abordagem.
O que é interessante notar nessa perspectiva, dois comportamentos habituais que emergiram a partir daí no movimento espírita. Uns que queriam reivindicar a terapia regressiva como uma terapia espírita, porque ela se traduzia, se colocava dentro da linha da reencarnação. E um outro grupo que se contrapunha opostamente dizia que a terapia regressiva a vivências passadas ela não era uma terapia adequada e o espiritismo era contra, porque mexia com as lembranças do passado. Esses dois grupos, na minha perspectiva de análise, todos dois equivocadamente, se colocavam dentro do movimento espírita fazendo os seus arrazoados na tentativa de justificar o pelo que pensavam assim. Então, a regressão a vivências passadas, a terapia enquanto processo terapêutico, não é uma terapia espírita, absolutamente não é. E nem o espiritismo é contra, porque o espiritismo caminha de par com a ciência. Allan Kardec haveria de dizer em A Gênese que quando a ciência demonstrasse uma verdade, o espiritismo acolheria essa verdade, a tal ponto que o espiritismo caminharia de par com o progresso. Efetivamente, a terapia regressiva a vivências passadas, ela trabalha um conteúdo de memória que está no aqui e no agora, não está no passado. Ele está no presente. A vivência foi no tempo linear, lá atrás. Mas a mente, na sua atemporalidade, ela vive aquela experiência no aqui e no agora. Então, quando está se trabalhando uma memória conflitiva, nós não estamos vasculhando a mente do indivíduo para saber do passado dele pura e simplesmente. Estamos mergulhando numa memória que está emergente no hoje e que está impedindo o indivíduo de caminhar. Está fazendo com que ele experimente um looping e está, de uma certa medida, inviabilizando o seu progresso. E por isso ele procura uma ajuda psicoterapêutica que desse nível de profundidade em que é possível fazer uma análise psicanalítica mergulhando no inconsciente profundo e poder resgatar um drama, um problema, uma limitação, uma ocorrência, um trauma que aconteceu no útero, na infância, ou no útero, ou no espaço entre vidas, ou em outras vidas, próximas ou bem distantes. Como a mente ela tem a vivência da atemporalidade, espaço-tempo para a mente é uma coisa que absolutamente ela lida com facilidade, o indivíduo vai para 2000 anos atrás, como vai para 15 anos atrás, com a mesma facilidade, quando ele está vivendo um drama que o está o assolando, que está limitando, que está emergente, que está lhe sitiando o comportamento. Então, quando se faz uma intervenção desse naipe, não se está fazendo uma incursão por curiosidades que o espírito Emmanuel estabeleceu por Chico Xavier como uma das contraindicações. É que a maioria das pessoas que procuram a regressão de memória o fazem para poder desfrutar do seu orgulho. Querem saber que importante que foi. Que príncipe, que rainha, que faraó. Ninguém quer saber se foi um plebeu, um camponês. E, curiosamente, as pessoas importantes, os vultos históricos, foram muito poucos. Mesmo quando Pitágoras, que viveu as experiências regressivas, as lembranças de Pitágoras, a quase totalidade delas, são experiências simplórias. Então, a gente tem uma expectativa que está mais relacionada ao nosso orgulho de mergulhar no passado para saber quem de importante que fui, já que eu não sou hoje. Vejo como é um mecanismo de escape da minha realidade do aqui e agora. Aliás, há muitas pessoas que querem fazer regressão de memória porque não querem olhar para o presente recente, ou para o passado recente, ou para o passado bem próximo dessa existência. E querem ir para trás, porque quando vão para trás, fogem do aqui e do agora, que deveriam fazer o enfrentamento, porque o aqui e o agora é a realidade mais pujante para essa personalidade que representa esta vivência desse espírito reencarnado. Mas, às vezes, é por dor, às vezes é por fragilidade, às vezes é por fuga,
às vezes é por curiosidade, a gente quer ir lá para trás, adiando um trato com conteúdos que poderiam ser trabalhados psicoterapeuticamente, sem que houvesse necessidade de fazer um mergulho profundo. Mas há, efetivamente, algumas ocorrências em que esses dramas foram tão invasivos e que eles emergem por o aqui ou agora, e as pessoas, independente de terapia, elas abrem num inconsciente profundo para a céu aberto, misturando o passado com o presente e vivendo regressivamente as múltiplas personalidades no hoje, num quadro, por exemplo, de esquizofrenia, aonde a doença ela emerge como se fosse uma pulsão da qual o organismo não deu conta de silenciar, mantendo no passado. As dores são tão dramáticas, os exercícios de crueldade foram tão intensos que eles rompem aquilo que poderia fazer um movimento de velamento e deixar que mais suavemente as tendências e memórias pudessem advir na forma de inclinações. É tão intenso o desequilíbrio que ele se desestrutura psiquiatricamente. A mente, portanto, dá vazão a esses conteúdos e a própria esquizofrenia já é em si um processo psicoterapêutico que envolve o passado no hoje, no presente, emboladamente, num processo de desarmonia mental, com a ajuda dos profissionais que lidam com a saúde mental, fazendo uma gestão, às vezes em nível precário, para que aquele indivíduo tenha um grau de sanidade mais duradouro, mas nos quadros mais dramáticos, a esquizofrenia, sobretudo aqueles que resistem ao tratamento médico, nos quadros que são resistentes à medicação e ao apoio psicoterapêutico, que não respondem, que são os quadros mais difíceis, esses quadros revelam, portanto, que o paciente vive, o espírito experimenta essa ocorrência da multiplicidade de vidas dentro de uma vida só, onde há uma incongruência, há uma esquizo, um partimento, não há uma integridade do ser. Ele mistura várias vidas, isso simbolizando, representando em a natureza um processo já doloroso, dramático, mas de cura. É o espírito que está fazendo o caminho de volta, todo desarranjado, todo capenga, todo aleijado, entre aspas, mentalmente. Mas em outras circunstâncias, esse passado emerge de uma forma mais pontual e, às vezes, atrapalhando o indivíduo, não lhe quebra a harmonia do presente, mas lhe sitia determinadas movimentações em determinadas áreas da sua vida e o impede, e às vezes em algumas circunstâncias, de trafegar com a sua emoção no trabalho, às vezes em casa, às vezes no campo, às vezes na cidade, precisando de um apoio psicoterapêutico para trabalhar uma memória dramática que ele vive, que emerge do seu inconsciente e que pode ser tratada, e que pode ser atualizada, e que pode ser elaborada numa intervenção. Por exemplo, há bem pouco tempo não, já faz um certo tempo, eu estava visitando uma cidade do Brasil e uma mãe me procurou pedindo minha ajuda, uma amiga pedindo minha ajuda para a filha, que estava querendo trancar o curso de medicina, porque ela tinha medo de osga. Osga é lagartixa, o termo que se usa no norte é osga, aquelas que andam na parede, aquelas bichinhas. Elas são inofensivas, não fazem mal a ninguém. Aliás, elas são uma bênção, porque engole os mosquitos, a gente tem menos dengue, menos chikungunya, menos essas doenças virais que os insetos transmitem, porque elas comem os insetos. Ela estava no último ano de medicina e tinha que ir para o interior fazer estágio. E ela disse, mamãe, eu não vou para o interior. E se eu for obrigado, eu tranco o curso, porque no interior tem muita lagartixa. E eu não tenho condições de enfrentar. Vocês vejam o grau de fobia. Isso aí não é um medo, isso é um processo fóbico, é um quadro psiquiátrico.
pontual, uma fobia simples, medo de osga. Então, nós a ajudamos, aquela jovem, fazendo um mergulho psicoterapêutico no inconsciente profundo que manifestava uma aversão desproporcional ao inseto que é incapaz de fazer mal a alguém. Ele só faz o bem, a despeito das lendas que se usa, de que ele chupa sangue, não sei o que, não sei se vocês conhecem essas histórias. Mas não era esse. Ela não sabia dizer, não podia ver o inseto, a lagartixa. Quando ela mergulhou, o que é que adviu da sua imersão? Ela foi devorada por um crocodilo. Não foi um jacaré, foi um crocodilo. Ao ser devorada pelo crocodilo, ela ficou muito traumatizada, porque a experiência que ela viveu foi uma experiência para ela muito dolorosa. Ela guardou a imagem do crocodilo com a lagartixa. A lagartixa é similar a um crocodilo pequeno. Você não podia dar uma lagartixa de borracha para ela, não dava, ela estava em crise. Então você veja, uma situação dessa ordem, com uma intervenção regressiva, apenas uma, não foi mais de uma. Para não dizer que foi mais de uma, foi uma seguida de uma abordagem da neurolinguística, em que eu refinei o trabalho, mas o trabalho mais importante foi a regressão, e só foi uma sessão regressiva. Ela pôde restaurar a sua normalidade, concluiu seu curso de medicina, hoje é uma intensivista, trabalha nas UTIs, na cidade que ela mora. Estou dando esse exemplo para mostrar que no campo mental, às vezes surge uma ilhazinha convulsionada e que precisa ser pacificada. E uma janela que se abre nesse inconsciente, que está emergente no aqui e no agora, no mergulho profundo, você pode trabalhar psicoterapeuticamente, ajudando a pessoa a reelaborar um conteúdo e fazer o seu aprendizado, porque tudo é aprendizado. Qualquer dor é um aprendizado. E ao mergulhar nela, nesse aprendizado, você então não só desfaz aquele processo doloroso, mas também assimila uma nova competência. Regredir não é simplesmente lembrar, porque senão, na reunião mediúnica, a gente ficava curado quando um espírito vem e nos diz determinadas encrencas. Ou quando alguém vem e nos narra acerca de uma dificuldade que a gente tem, que a origem dela foi tal. A informação, pura e simplesmente, poderíamos dizer assim de forma didática, é só 25% dos 100 para a resolução do processo enquanto psicoterapia. A trazer para a consciência é apenas um ponto que representa 25% nessa forma apenas didática de explicar, porque tomar ciência do fato pode não ser resolutivo. Pode mexer muito pouco, pode mexer um pouco mais, mas não resolve. É necessário trazer a emoção junto com esse fato. Por isso que terapias regressivas no qual um médium, e eu estou falando aqui de médium de modo geral, não estou falando de espiritismo, médios espíritas, estou falando de médium de modo geral. E eu conheço médios católicos que fazem transe regredindo pela pessoa e narram. Os resultados são específicos de 25%. Em regra, às vezes menos, às vezes um pouco mais, quando se revela a ocorrência. Por quê? Porque a emoção, ela faz parte do processo psicoterapêutico. É necessário fazer a catarse. É necessário trazer a energia que ficou embutida naquela ocorrência dramática que você não conseguiu diluí-la. Então você traz a emoção e traz a correspondência física, porque toda emoção, toda experiência, ela fica no corpo, numa parte do corpo. Então você precisa viver corporalmente as sensações e as emoções juntas, com a lembrança da ocorrência. Então a memória, ela traz a ciência do processo, a emoção embutida e a sensação corpórea que aquela ocorrência ensejou naquele corpo, que ficou no perispírito, que passa para esse corpo. Às vezes trazendo marcas de nascença, ou trazendo uma hipersensibilidade no pescoço, porque foi, por exemplo, uma guilhotina, foi um enforcamento. Então a pessoa
quando vai mergulhar na experiência, lembra a experiência, sente a emoção e sente fisicamente no seu corpo. Uma das técnicas para ajudar a pessoa a acessar o conteúdo é poder mobilizar o corpo. Quando você toca no corpo, as memórias estão impressas ali perispiritualmente, ali reconectadas ao nosso duplo etéreo, comunicadas pelo nosso sistema nervoso central, nos nervos periféricos. Você toca naquela parte do corpo, que às vezes tem uma cicatriz ou não tem nada, você toca e a pessoa regride, vai para a experiência como se você apertasse um botão e ela fosse para trás, voltando na fita que está relacionada àquele desconforto. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam isso. Uma amiga tinha um lipoma no abdômen. Lipoma é um tumor simples. Você, com glândula sebácea, há uma desestruturação, você vai, tira e acabou. É um lipoma, uma coisa muito simples, é um tumor benigno. Tinha no abdômen. A irmã, que era médica, pôde levá-la a fazer a cirurgia, que era uma cirurgia ambulatorial, porque ela é muito simples, o tumor estava fora da cavidade abdominal, estava na estrutura da parede do abdômen. Quando o médico foi tocar, a pessoa entrou em surto, fez um escândalo, não um surto psiquiátrico, um escândalo, teve um faniquito. O médico ficou impressionado, porque não era uma criança, era uma pessoa adulta. A irmã ficou perplexa. E ela, com ela mesma, não entendeu o que aconteceu. Porque ela simplesmente desequilibrou. É que o médico estava tocando, não só no lipoma, ele estava tocando numa memória. Numa memória. Que ela nunca entendeu pelo que se deu aquela situação toda dramática, numa intervenção tão simples, ambulatorial, que deixou os três constrangidos, ela, a irmã e o cirurgião, que ia fazer aquela pequena cirurgia. Ela só entendeu quando ela fez, sendo um outro tipo de trabalho psicoterapêutico comigo, ela regrediu. E aí, nessa vivência para a qual ela regrediu, o esposo a matou com o punhal. E o punhal estava enfincado no abdômen, exatamente onde nasceu o lipoma. O lipoma era um resíduo daquela memória. Quando ele tocou com o bisturi, não só o bisturi fazia lembrar, mas a região fazia lembrar. E ela, então, regrediu. O faniquito que ela teve foi uma regressão. Sendo que ela não foi por todo o conteúdo, porque ela estava no estado de consciência de vigília, reagiu, mas fez a exposição da emoção. Ela não trouxe para a consciência, mas ela trouxe a emoção a partir do toque físico. Então, eu imagino, por exemplo, dentro de vocês, alguém que não consegue apertar aqui. Ninguém consegue colocar a mão no pescoço. Eu não sei se tem alguém do grupo que tem essa experiência. Não consegue botar uma gravata, se pode deixar aberto, não consegue colocar uma gargantilha porque incomoda, usa uma camisa polo, fica puxando, porque tem dificuldade com o pescoço, que está relacionado aos movimentos de engasgamento. Traumas nessa área, que é uma área muito vulnerável do corpo. Quando você quer matar alguém, o que é que você diz? Me deu vontade de engasgar fulano. Não foi à toa que se criou a guilhotina. Era a forma mais simples de eliminar as pessoas. Então, essa região, que é a região onde os animais atacam as suas vítimas para liquidá-las, ela é muito sensível em alguns de nós que temos um passado, um repositório de memórias que não foram superadas aqui. Então, trazer para a consciência, trazer a emoção, trazer a sensação, são os 3 passos fundamentais para que você faça uma boa lembrança e catarse. Depois vem o 4º passo, que é uma experiência de você transformar aquele comando negativo num comando positivo. Você altera uma crença negativa que ficou a partir daquele trauma. Aqui conclui-se os 4 passos dentro de um espaço psicoterapêutico. O 5º passo é a pessoa viver o comando positivo, ou seja, é a ação dela no bem. Porque não basta regredir para curar. Essa é uma outra fantasia, porque senão eu curava a humanidade inteira. Os terapeutas regressivos, os TVPistas curavam. Fazia todo mundo regredir e curava. Não é assim. Nós vamos ao trauma,
vamos reelaborar o trauma, eliminar a sensação, a emoção, transformar aquela situação negativa numa positiva que eu vou agora exercitar. Exercitar perdoando, exercitar me perdoando, exercitar refazendo o meu caminho. Então, o quinto passo que se dá fora do ambiente psicoterapêutico é a ação no bem, é a atitude no campo do bem, é a positividade que vai se contrapor à negatividade que eu experimentei lá. Ela só se concretiza, o melhoramento e a cura, a melhora, esse processo já traz a melhora, mas ele só se concretiza numa bênção de uma cura e o processo silencia e se integra por inteiro enquanto um aprendizado quando eu vou, fora do ambiente de consultório, viver o comando positivo que eu alterei do negativo. Aí eu vou criar uma nova experiência. Então, a regressão de memória, ela é uma intervenção que se faz habitualmente quando nós vivemos uma situação não aprendida. Nós costumamos repetir, tipo aluno repetente, a gente repete, numa vida, na mesma vida, noutra vida. Então, quando a gente vai trabalhar simbolicamente um problema que é isso aqui, eu tenho uma vivência que construiu outra, que construíram isso aqui. Essa aqui foi a matriz, foi a mais importante. Quando a gente vai atuar e ajudar alguém, habitualmente, a gente não vai para essa aqui direta, a não ser que esteja com muito sofrimento, ou é uma pessoa muito madura. Habitualmente, ele vai para aquelazinha, pequenininha, ele vai aos poucos eliminando esse conteúdo de dor e de sofrimento. Quando ele vai, a cada uma dessas, ele faz aqueles 5 passos, vai, até chegar na matriz. E aí, a partir da matriz, ele então celebra efetivamente, à medida que ele vai transformando em si a ação no bem no mundo, ele celebra então a sua autocura. Então vejam que essa dinâmica é uma dinâmica que vem em apoio hoje no âmbito psicoterapêutico, trabalhando uma tese que é a reencarnação, que o Espiritismo levantou como princípio doutrinário, e que hoje vai se normalizando no âmbito psicoterapêutico por muitos profissionais. Alguns espaços já incluem como análise, alguns outros negam e colocam como memória genética. Eu, no meu grupo que eu fiz, nós éramos 18 pessoas. Eu selecionei o grupo em Belém. Nós éramos um judeu reencarnacionista, éramos 2 católicos reencarnacionistas, um protestante não reencarnacionista e o resto era espírita. Então, era um grupo onde 17 pessoas criam na reencarnação e um não criam. Não cria. Era uma mulher. As regressões mais esfuziantes, mais belas, mais patentes e mais demonstrativas, sabe de quem era? A da que não acreditava na reencarnação. E ela acabava regressando, disse, puxa, mas esse meu ancestral... E todo mundo ficava olhando para ela, porque era ela. E ela dizia, mas esse meu ancestral tinha um amor lindo. Era ela vivendo no passado. A crença na não reencarnação, ela era uma atuante no protestantismo, era tão intensa que ela fez o curso conosco, com regressões fáceis e absurdamente didáticas, para nós entendermos o processo, e só 2 anos depois de concluir o curso, com o grupo ela chegou e disse que estava convencida que era reencarnação. Você veja, ela estava vivendo a experiência. Mas a interdição da crença era tão intensa que ela atribuía à memória genética. E a gente seguia com a tese da memória genética. Então, o Espiritismo, portanto, ele vem, para que a gente possa agora abrir para as perguntas, ele vem para e passo e nos ajuda, como espíritas, a entender a terapia de vidas passadas e fazer a seleção de indicação. Porque há muitas pessoas que vêm para a terapia fugindo do presente. Há outras que querem saber o que o pai fez para poder, sabendo, poder atuar contra o pai. Ele não quer se curar. Ele quer as provas de que ele odeia o pai. Então, você não vai fazer regressão numa pessoa que está com essa disposição. Então, a intervenção da regressão de memória, ela entra num contexto terapêutico, onde o psicoterapeuta indica
ele avalia e indica, ou contraindica, porque a contraindicação, se ela não for levada em conta, e o terapeuta fizer uma regressão sem que haja uma indicação, sem que ele esteja compreendendo a dinâmica do paciente, ele pode agravar o paciente, com a lembrança que o paciente vai ficar a serviço dele mesmo para chegar com o pai e dizer: o senhor me matou, o senhor fez isso, o senhor fez aquilo. Percebem como é a gravidade de poder lidar com essa cirurgia mental, o quão delicado é e quanto o terapeuta precisa ser treinado, ético e competente para lidar. Não precisa ser espírita. Se for, melhor, porque o espiritismo traz tudo isso junto, a ética, a compreensão da lei de causalidade, a necessidade de respeitar o esquecimento e não fazer uma incursão de curiosidade ou para atender a vaidade de alguém para saber quão importante foi. O espiritismo nos ajuda muito nesse enquadramento, mas se não respeitarmos esses princípios básicos que devem nortear uma escolha do psicoterapeuta, nós corremos o risco de fazermos uma intervenção inadequada, como qualquer outra especialidade médica ou psicoterapêutica, que você pode fazer uma intervenção, usar uma ferramenta de uma forma imprópria e, ao invés de melhorar o paciente, agravar a sua dinâmica de enfermamento ou de conflito. A terapia regressiva de vivências passadas é uma bênção que emerge do conteúdo espontaneamente da ciência, na qual não é uma terapia espírita, é reencarnacionista, e o espiritismo não é contra nenhum processo psicoterapêutico que a ciência traz comprobatoriamente como sendo útil para o benefício da humanidade. Muito bom. Nós temos o Edu, que deve ser da Bahia, o sobrenome dele Bahia. Ele tem uma primeira pergunta. Pode falar, Edu. Eu estava escrevendo, mas tudo bem, posso falar também, sem problema. A pergunta que eu tenho é a seguinte: então, terapia de vidas passadas deveria ser uma escolha do paciente ou uma recomendação do terapeuta para outro terapeuta? É uma recomendação de um terapeuta, é uma indicação de um terapeuta que percebe que há a possibilidade dessa intervenção a benefício do seu paciente e ele sugere alguém que o faça, ou ele mesmo, se souber a técnica, ele faz a intervenção. Então, não é o paciente que diz: eu quero regredir. Porque o paciente, ele vem e pode pleitear isso, mas quem sabe que vai fazer a intervenção é a pessoa que está cuidando. Como alguém não pode chegar com o neurologista e dizer: olha, abre a minha cabeça aqui porque eu tenho uma enxaqueca, eu acho que uma intervenção vai me curar, que eu acho que é um tumor que tem aí. O neurologista vai fazer a avaliação, vai fazer a análise e vai ver a pertinência ou não de fazer esse ou aquele recurso até abrir a cabeça do paciente. A maioria das pessoas que me procuram para fazer regressão de memória não tem indicação. Não tem. Temos a Maria do Livramento, que também tem uma pergunta. Boa noite, doutor Alberto. Eu estou aqui na França, em Poitiers. Eu tenho uma filha que tem, quando ela vê uma lagarta em casa, uma lesma, ela pode entrar em crise e mesmo ter convulsões. E aqui na França, até hoje, eu não achei nenhum especialista para ajudar ela. E uma vez ela fez uma tal de trabalho de, como é que se chama? Não é regressão, hipnose. Só que eu achei que ela ficou completamente desequilibrada após essa hipnose, que eu nunca tive de acordo que ela fizesse. Quando a regressão de memória, ela é uma intervenção num estado de hipnoidal, não é uma hipnose clássica, que Freud, inclusive, abriu mão dela porque ela não tem efeito psicoterapêutico. Também não é uma hipnose ericksoniana, que é aquela que tem maiores resultados do ponto de vista do tratamento do paciente, que se generalizou no mundo, graças a Deus.
É um estado hipnoidal onde você amplia o estado de consciência e acessa a memória profunda sob indução do psicoterapeuta. Nesse caminho tem que haver uma boa indicação, como eu estava sinalizando, sob pena da pessoa fazer um mergulho. Por exemplo, tem regressão de memória que é feita por fita. Tem profissionais que não são da área da saúde que fazem regressão de memória em grupo. Porque hipnotizar é muito simples hipnotizar. Mas a hipnose em si, ela por si mesma, ela serve para demonstrar como é que a mente funciona, mas psicoterapeuticamente, ela não traz resultados positivos. Na regressão, como você amplia a consciência, você vive a experiência e quando você volta para o estado de vigília, você volta lembrando. Você volta lembrando. Por isso tem que ser feita por um profissional adequado. Porque eu vou ter acesso a um conteúdo, mas esse conteúdo vai ser trabalhado. Não é só a lembrança. Não é só a recordação. É por isso que na reunião mediúnica, quando o espírito vem e diga assim, você me assassinou e tudo, você papapá, você me degolou, a pessoa sente que é verdade, mas traz para a consciência, mas aquilo não modifica a agonia que ela tem de botar a gravata. Não altera, porque ela não entrou no processo, ela não viveu o processo psicoterapeuticamente. Ela tem uma informação que ela vai linkar para entender melhor o seu processo, mas isso em si mesmo não é curativo. Então, eu lamento que a sua filha tenha vivido essa experiência de livramento, mas, habitualmente, esses processos fóbicos, os resultados são sempre muito positivos. É difícil não se encontrar. Aliás, as regressões com processos fóbicos são os exemplos mais convincentes, porque os resultados são extraordinários. Eu citei o exemplo dessa pessoa que com uma regressão... Já tive 2 pessoas que tinham medo de lagartixa. Todas as 2 estavam relacionadas a jacaré. Uma jacaré, outra crocodilo. Não faz diferença nenhuma. Então, os processos fóbicos, eles... Porque é uma reação irracional, que não passa pela racionalidade, intensa, que está relacionado com o mecanismo de autodefesa a algo que maltratou, machucou você. E, às vezes, ele é inofensivo. Eu tinha, por exemplo, uma pessoa que tinha medo de pena de galinha, pena de ave. Olha, quem vai ter medo de pena? E essa pessoa, o que era a situação dela? Ela foi assassinada, levou a punhalada, jogaram ela numa charrete, e a charrete, atrás da charrete, estava cheia de pena. Então, ela agonizou ali e ela relacionou a morte dela às penas. Então, ela ficou com pavor de pena. Quer dizer, a pena não fez nenhum mal a ela. Ela relacionou com a pena porque ela fez uma associação, a gente chama isso em neurolinguística de equivalência complexa. Você junta 2 coisas que não tem nada a ver, que é o que a mídia utiliza na linguagem subliminar. Ela mostra um astro do cinema segurando um produto que não vale nada, mas você compra o produto que você quer levar o astro. Aqui no Brasil fazia muito isso na época agora fugiu o nome dela. Da Arisco, como é o nome da apresentadora de programa? Tinha uma apresentadora de programa muito bonita, fisicamente falando. E ela era um símbolo sexual. E aí o pessoal fizeram uma propaganda dela vendendo arisco. Quer dizer, o arisco nas prateleiras do supermercado desapareceram. Quer dizer, a pessoa ia, pegava o arisco e levava aquela apresentadora para casa, do ponto de vista da equivalência complexa. Ou seja, mentalmente a pessoa foi seduzida numa linguagem subliminar a comprar um produto achando que estava apresentadora. Foi isso que aconteceu com o paciente e acontece muito da gente ter medo de algo que não faz o menor sentido porque aquele algo está relacionado à nossa ocorrência traumática. E por isso a gente faz um movimento de rejeição incompreensível. Tem uma aversão a um estilo, a um lugar, a um tempo, a um objeto. Faz sentido isso para você?
Sim, faz sentido. Gratidão. O Santana e a Emília têm uma pergunta. Um dos dois ou os dois? Pode abrir o microfone, Santana. Vou abrir o microfone aqui agora. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para alguns, dependendo do fuso horário. Nós estamos falando aqui de estado de Nevada, em Las Vegas. E com uma pergunta do doutor Almeida, em relação à regressão, né? Se a regressão é um processo mental, onde se usa a hipnose como técnica, um processo espiritual através de um médium. É uma pergunta dupla, que se no caso for através de um processo mental, e nós sabemos que a memória se localiza na parte do hipocampo do cérebro, no caso da perda da matéria do ser humano, no caso do desencarne, e a perda do hipocampo, como se pode fazer uma regressão de vidas passadas? Pois é, foi por isso que o Banerjee ele propôs o termo memória extracerebral. Então, ele fazia a menção de que havia uma memória que não estava sitiada no cérebro, porque ela é uma memória que arremetia a uma outra vida que não aquela onde o cérebro foi formatado. Então, a regressão de memória é um mergulho para além do cérebro. E você vai em nível perispiritual e traz essa memória, que está conectada com toda a estrutura corpórea. Mas ela não é uma memória cerebral, ela é uma memória extracerebral, que se dá por esse estado de ampliado de consciência, e é onde a pessoa recupera esse arquivo que está para além dessa vida e que não tem a ver com a estrutura cerebral propriamente dita. O Cláudio Henrique tem uma pergunta também. Oi, boa noite, pessoal. Alberto, sempre falaram que as crianças têm mais facilidade de lembrar de vidas passadas, né? Então, eu nunca entendi, mais ou menos até os 7 anos, ela está muito exposta a essa ocorrência. E, para mim, eu nunca entendi, porque, para mim, o perispírito, desde o útero até os 7 anos, estava como se reestruturando, se reformando. Então, para mim, na minha lógica, seria mais difícil para a criança lembrar de vidas passadas, né? Ou seja, a partir dos 7 anos, mais ou menos, quando o perispírito estava todo formado, para mim, a lógica seria mais fácil, mas é justamente o contrário que acontece. Então, eu não entendo muito bem como funciona isso. A criança lembra porque ela ainda está se enraizando. Kardec propõe na Gênese de que a reencarnação é molécula a molécula. No início, a estrutura cerebral da criança ela é pequena, em início embrionária. Quanto mais próxima da fecundação, maior é a liberdade do espírito. Ele pode se comunicar com mais facilidade, inclusive, nas reuniões mediúnicas. À medida que vai-se para além da 8ª semana, entra na 9ª semana, que é o período fetal, já entra um outro período que o cérebro já está formado, agora ele vai só amadurecer. E esse processo de amadurecimento vai até os 9 meses e depois segue-se nos primeiros anos de vida. Essa dinâmica, efetivamente, ela é o movimento de enraizamento. Por isso que Emmanuel propõe que até 7 anos a reencarnação vai se completar. Manuel Filomeno de Miranda se refere à reencarnação se consolidando até a adolescência, numa visão dinâmica desse processo, onde a gente vai perdendo cada vez mais a lembrança e a consciência à medida que o corpo e o sistema nervoso vai amadurecendo nessa interpenetração do perispírito e o corpo, à medida que vai amadurecendo o cérebro, nós vamos perdendo, então, a conexão com o passado, porque esse todo, essa cúpula de abajur vai se constituindo, e aí a gente perde essa acessibilidade mais fácil, que você bem mencionou, que se dá exatamente quanto menor a gente é. Mas não veda completamente, porque a gente pode fazer um mergulho no estado ampliado de consciência e a gente faz um descolamento. E é por isso que a gente lembra. A gente faz um descolamento e faz a lembrança. Tanto é assim que os médiuns, na minha experiência,
eles são aqueles que mais facilidades têm de regredir. Eu tenho um paciente, por exemplo, que eu não gasto 1 minuto para regredi-lo. Nem 1 minuto, eu não preciso relaxá-lo. Eu dou o comando e no comando que eu dou, ele vai. Às vezes ele está na sala de espera, por conta do comando que eu dei no dia, na sessão anterior, da semana anterior, ele já está com sintomas da regressão. Quando ele entra, às vezes já foi no banheiro vomitar, porque tem alguma coisa relacionada que vai envolver o vômito, ou ele vai defecar, porque tem alguma coisa que o mobiliza nesse sentido, ele está em transe já. Porque antes de ele vir, na sessão anterior, a gente dá o comando. Na próxima sessão, nós vamos seguir concluindo esse conteúdo, faz uma indução. Então, ele fica, como ele está ligado a você, ele fica. O estado de consciência dele abarca. E ele fica com aquele conteúdo inconsciente. Ele nem se dá conta. Quando ele vai chegando, já está apresentando o fenômeno de transe, consolidando quando ele entra na sala. Por isso eu costumo dizer, você vai se conectar com esse conteúdo quando entrar aqui na sala. Eu delimito até para que ele sofra menos. E quando ele entra na sala, às vezes ele já está em semitranse. Não precisa relaxar, não precisa... Não, é direto. Direto. Temos a Rita e depois o André. Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. A regressão é feita nos estados geralmente para fobias, né? E, por exemplo, nos casos de sonho recorrente, aquele sonho que é completamente fantasioso na linguagem, né, concreta, mas que ele é recorrente, que ele acontece por alguns anos até. Ela é efetiva nesse caso, num caso de sonhos que são pesadelos até? Primeiro que a regressão, ela não é só para fobia. A fobia, eu citei que a fobia é um dos conteúdos cujos resultados são extraordinários. Mas a regressão, ela tem um lastro de indicação muito grande e benefícios muito grandes. Os processos psicoemocionais melhoram muito. Os processos de somatização é espetacular. Os processos orgânicos, as doenças em si, elas já trazem uma limitação na resposta, porque o processo já está no corpo. Mas se o processo está na disfuncionalidade, e não lesional, ele é disfuncional, os resultados são muito bons, do ponto de vista da intervenção. Se o processo é só emocional, também. Agora, o que você levantou é muito interessante, que é uma das técnicas que a gente usa para regredir a pessoa, é um sonho recorrente. É uma chave para a gente entrar e ajudar a pessoa a regredir. Ou um sonho muito vívido, que foi muito marcante, que impressionou a pessoa. Nós temos pelo menos uns 7 tipos de sonhos. Um deles é o processo que fala de vidas passadas. Um deles. E é esses que a gente usa para fazer a regressão. Vou dar um exemplo para você. Tinha uma pessoa do nosso grupo de terapia que ela tinha um sonho desde a infância recorrente, que era uns abutres voejando e causando muito pavor. E ela repetidamente era o mesmo sonho. Veja, não é o mesmo conteúdo, é o mesmo sonho repetido, como se estivesse vendo a mesma cena. E isso foi um processo de acesso. Então ela se via numa guerra, França e Inglaterra. Ela era um soldado francês, fora abatida na guerra, mas não estava morta, e agonizava, ela e muitos outros soldados. E as aves de rapina estavam voejando em cima. E ela apavorada, porque sabia que estava para morrer e com medo das aves. Aquilo foi tão marcante que passou de uma vida para outra. Passou de uma vida para outra. Então, os sonhos recorrentes são possibilidades que a gente tem como chaveamento para abrir uma porta do inconsciente para mergulhar. A gente faz a pessoa mergulhar no sonho. E ela mergulha e vai lá e vive.
Aí ela entra na emoção, aí entra no todo o conteúdo que precisa viver para ser terapeutizada. André, por favor. André Nakamura, pode abrir o microfone. Oi, eu na verdade não tinha feito uma pergunta. Alguém perguntou como que levantava a mão e eu expliquei ali no chat, mas eu gostaria de dizer que eu gostei muito, assim, porque da explanação toda, porque eu sou biólogo de formação e aí tudo foi se desenhando conforme a explicação foi feita de sistema nervoso central e tudo mais. Gostei bastante, tá? Sempre tive uma visão assim, nós temos o esquecimento, né? Por que temos o esquecimento e por que precisamos relembrar, né, de um passado que tivemos? Mas, diante da explanação de hoje, para mim, algumas portas se abriram, tá? Obrigado. Edu, você pode falar, por favor? Sim, eu gostaria de saber, a gente tem conversado muito sobre essa conexão, de uma certa forma, entre o espiritismo e as terapias de vidas passadas, né, sobre algum ângulo. Qual a influência, é possível, digamos assim, a espiritualidade influenciar na terapia de vidas passadas, permitindo ou não que algo seja revelado? Ou a terapia de vidas passadas é simplesmente uma técnica que é dependente do paciente e apenas isso? A pergunta é muito pertinente do Edu, porque todo o processo terapêutico ele envolve assistência espiritual, se o profissional se habilita eticamente, ou perturbações espirituais, se o profissional é atrapalhado. Quando a gente vê nos bastidores da obsessão aquele indivíduo diante de um trabalho psicoterapêutico e o psicoterapeuta o sugerindo que ele experimentasse a homossexualidade, porque o problema era esse, segundo a abordagem do psicoterapeuta, ele estava apenas mediando a intervenção de um espírito que queria que o cliente daquele profissional tomasse esse caminho, porque ia aumentar o conflito e ele poderia levá-lo ao suicídio, que era o objetivo dele. Então, poderia parecer que o profissional estava dando uma orientação pura e simplesmente dele, profissional, só ele mesmo com ele mesmo, não. Lidando com o paciente, ele estava em transe também sutil com o obsessor da pessoa que ele estava atendido. Uma vez eu vou contar uma outra experiência. Antes de contar, eu quero citar Loucura e Obsessão. O Espírito Bezerra de Menezes, nessa obra, faz menção à regressão de memória e faz menção com uma certa gravidade. Ele diz que os profissionais, que ele chama de terapeutas da alma, tinham que estar muito vigilantes, cuidadosos, porque quando eles fazem a regressão, a pessoa mergulha nas experiências regressivas, elas evocam entidades vinculadas ao drama. E o profissional precisa estar muito bem postado, porque ele vai sofrer, numa certa medida, não só o tratamento da pessoa, mas ele vai ter que lidar com os espíritos que estão sendo evocados naquele drama. É muito interessante isso. Ele faz uma recomendação do aspecto ético do profissional, do cuidado com essa técnica, por conta desses desdobramentos. Eu vivi uma vez uma experiência assim, eu ia fazer uma regressão numa pessoa que eu estava cuidando, e antes de sair de casa, ela me telefonou dizendo que ela estava se sentindo ruim. Eu disse, mas pelo que você está sentindo ruim? Não, eu estou assim, não sei o quê. Aí eu pensei, isso deve ser obsessor, porque a gente só pensa em obsessor, né? Aí eu fui para a regressão, pedi para ela ir, achando que era obsessor. Quando chegou lá, quem disse que ela regredia? Não regredia. E era uma médium com facilidade imensa de regressão. Eu já vinha trabalhando com ela há algum tempo. Aí eu perguntei a ela, você está sentindo alguma interferência? Ela disse, estou. Eu, então, usei o que Kardec propõe. Digo, você consegue identificar a entidade? Ela disse, eu consigo, não consigo vê-la, mas consigo senti-la. Eu disse, você sente que essa entidade, fluidicamente, ela te traz bem-estar ou mal-estar? Você me traz bem-estar. Aí eu fiquei com a minha tese primeira comprometida, porque eu achei que era obsessor.
E eu peguei, aqueci e pedi a ela que solicitasse à entidade que estava interferindo no processo positivamente que fizesse alguma menção. E aí ela pegou e disse assim, que não é para eu mexer com esse conteúdo agora. Como ela tinha uma sensibilidade e não estava obsediada, eu valorizei e simplesmente interrompemos aquela sessão de regressão prevista para aquele sábado. Mais ou menos, o processo terapêutico seguiu. Mais ou menos 6 meses depois, nós fomos trabalhar o conteúdo que ela ficou pendente daquela sessão. Aí ela mergulhou. Aí eu entendi por que o espírito não quis que ela mergulhasse. É porque o conteúdo que ela viveu, esse conteúdo me envolvia. Eu era um dos protagonistas do sofrimento dela. Então, se tivesse vindo 6 meses antes, ia empacar o processo terapêutico. Como veio 6 meses depois, ela já estava mais arrumada, já tínhamos caminhado, tínhamos um vínculo profissional bem posto, as coisas estavam bem andando e ela estava madura, então, para poder mergulhar no conteúdo e os benfeitores disseram, tudo bem, agora é a hora, vai. Então, vejam como a assistência espiritual ela é positiva, como ela é interessante. Uma outra vez, eu estava atendendo uma paciente e ela chegou no meu consultório e disse assim, doutor, quando a sua secretária me telefona, eu sinto uma dor no abdômen. Uma dor que eu tenho desde criancinha, que a minha mãe levou todos os profissionais, me viraram do avesso e nunca ninguém descobriu pelo que aquela dor. Essa dor na infância desaparecia, aparecia, desaparecia, aparecia. E fazia muito tempo que eu não sentia essa dor. Essa paciente tinha em torno dos 40 anos. E agora ela veio com o trabalho que a gente está fazendo aqui de regressão. E eu estava no shopping, quando a sua secretária me telefonou para marcar a consulta. E a minha irmã, que é espírita, ela não é espírita, minha irmã que é espírita, disse, pergunta lá para ele se não é encosto. Usou a linguagem que a irmã entendia. Porque, de repente, isso é encosto. Aí, quando ela chegou para a sessão, ela me trouxe isso, essa outra informação. A informação da dor eu já sabia. Ela disse, doutor, toda vez que a secretária me telefona, vem a dor. E a minha irmã mandou perguntar para o senhor se é encosto. Aí eu peguei, ri, eu disse assim, olha, eu sou médico, não sou médium, não tenho essa capacidade. Mas nós podemos avaliar e analisar usando as técnicas que a gente tem para avaliar, analisar. E aí eu fiz que ela sinalizasse onde era exatamente a dor. E eu fiz a mobilização da dor, fazendo com que ela tocasse no abdômen, na área em que ela sentia aquela dor desde a infância. E que tinha emergido agora no trabalho que ela estava fazendo comigo, que envolvia também regressão, não era só regressão. A regressão é um recurso que a gente utiliza. E aí, ela foi para uma experiência muito interessante. Ela foi para a experiência onde ela era apaixonada pelo rapaz e eles se relacionavam. Mas naquela época era casamento de famílias, as famílias é que casavam os filhos. E ela foi dada em casamento para um outro homem de uma família que tinha aqueles interesses de família. Então ela teve que romper com aquele cidadão por contingência. O atual esposo dela, ao casar, sabendo do envolvimento emocional e percebendo que ela ficara muito triste, e deu conta de poder tomar uma providência para resolver a encrenca dela. Mandou matar o cara. Matou o cara e começava a dizer para ela, tá vendo? Desapareceu. Se gostasse de você, aparecia. E começou a fazer um trabalho todo de persuasão. Mas isso não aliviou o sofrimento dela. Ela continuou triste. Na realidade, pelo sintoma, era depressiva. O cidadão ele foi se aborrecendo, e num dia, ele aborrecido, meteu a faca justo onde ela sentia a dor, desde criança. Matou com uma faca, no campo. E a mãe dela correu em direção a ele, a ela, a filha, e viu a filha assassinada. A mãe daquela vida era a mãe dessa vida, dessa existência. E essa moça, quando me procurou, ela me procurou com a seguinte alegação: eu perdi minha mãe,
eu estou muito triste, eu quero eliminar essa tristeza. E o outro motivo que eu vim aqui é porque eu não dou certo com ninguém amorosamente. Esse é um problema que eu não sei se vocês têm nos Estados Unidos, as pessoas não se darem bem emocionalmente com alguém. Ficam procurando um parceiro, uma parceira. Eu digo que eu conheço muita gente boa de um lado e de outro, né? Eu vou marcar o encontro dessa turma porque vai resolver o problema de todos. Aí, ela tinha me procurado por esses dois motivos. E quando eu fui trabalhar o motivo da relação com a mãe, ela foi por uma vivência, vocês me desculpem se eu estou me alongando um pouquinho, mas esse é um quadro de compartilhamento interessante, porque tem vários ângulos e vários ensinos que o Espiritismo nos ajuda a entender. Ela foi por uma experiência de abortamento. A mãe foi abortá-la no Rio de Janeiro, foi abortá-la. E o médico abortou. Mas não abortou ela, abortou um outro que era gêmeo. A mãe, quando saiu, se arrependeu, mas continuou com os sinais da gravidez. Como continuou com os sinais da gravidez, ela voltou ao profissional. E o profissional disse, eu rasgo meu diploma, porque eu meti a cureta e eu sei o que eu fiz. E, de fato, ele tinha feito, tinha abortado, mas abortou um. Quando ele foi fazer o exame, ela estava grávida. Infelizmente, ele não rasgou o diploma dele, deveria ter rasgado. E aí, ela viveu essa experiência. Essa experiência foi dramática. Fez com que ela, agora ela regredida, estava entendendo pelo que ela tinha um sistema de carência com a mãe. Aquele ato foi tão lesivo, muito embora não tenha lesado ela, não tenha consolidado o aborto, mas o ato da rejeição, da tentativa do abortamento, foi tão lesivo. E a mãe, com culpa, porque ficou com ela, mas abortou o outro, conforme o médico disse, tratava ela pão de ló. As irmãs, ela era caçula, todas tinham ciúme dela, porque a mãe o tratava com uma deferência, diferenciando das outras, que na verdade não era amor, era culpa. E ela cobrava da mãe a exaustão, porque ela tinha uma rejeição e não sabia explicar por que ela cobrava da mãe, uma carência, por ter sido rejeitada pela mãe. Esse processo seguiu a vida inteira. E a mãe tinha falecido ali, fazia alguns meses. Então, quando eu estava concluindo essa regressão, que o cara meteu a faca nela, quem se comunica fez um transe de incorporação. O cara que assassinou ela se comunicou. E aí ele me disse, eu estava tentando evitar que ela viesse para cá. Quando telefonavam para ela, eu gerava dor nela, fazia ela lembrar da cena, onde ele meteu a faca nela. E ele dizia assim, desgraçado sou eu, porque eu ia nascer junto com ela, eu ia ser gêmeo, e eu fui abortado. Então ele foi abortado, ficou ainda mais aborrecido, e você veja, ele tirou a vida dela, a mãe era a mesma mãe dela, quem foi abortado foi ele, não foi ela. É interessante como as coisas vão, né? Então ele disse assim, sou eu que impeço que ela tenha novos amores. E foi muito interessante, o diálogo correu legal, a gente teve uma boa... Quando acabou, ela não é espírita, a reencarnação ela estava vivendo ali, assim, daquele jeito, naquele momento, e agora fazia um transe mediúnico. Ela sentou e disse, doutor, isso não é coisa para cinema, para televisão? Ela mesma estava perplexa com tudo que ela estava vivendo, que era uma coisa muito diferente. Porque uma pessoa que é espírita sabe de reencarnação, sabe de mediunidade, sabe de encosto. Não, de influência espiritual, né? Ela estava vivendo aquele bolo na maior espontaneidade e na maior autenticidade possível. Depois ela foi depois desse trabalho que ela fez com a gente, ela foi a Fortaleza, encontrou um paulista, se apaixonaram. E vocês sabem o que deu depois? Com aquele que foi o assassino? Eu não sei o que deu, porque eu perdi o contato com ela, mas eu fiquei imaginando que ele ia reencarnar. Nós no também. meu senso de romance, eu já achei, já botei no planejamento, esse cara vai reencarnar agora como filho dela. Nós temos uma última pergunta e as demais mãozinhas, por favor, entendam, porque o tempo está indo. É a Eva que vai fazer.
Pode abrir o microfone, Eva. Eva? Sim, acabei de abrir. Desculpa, não estava preparado. Eu achei que a minha mãozinha não ia ser levantada, não ia ser. Ok. A pergunta que eu tenho a fazer, na verdade, quando o Roberto falou da situação que a pessoa já veio com um transe e já na sala já começou a vomitar, etc., me fez lembrar um evento que ocorreu recentemente comigo, e que eu comecei a pensar agora se talvez eu pudesse prestar atenção nesse evento. Eu, recentemente, na situação do Covid, eu tive 2 eventos de uma coisa que nunca aconteceu, vomitar, né? Essa palavra, não queria falar isso, né? Mas como ele falou, e por 2 vezes, provavelmente entre 1 mês e 1 mês e meio, durante esse período, eu vomitei e atribuí, né, assim, de uma forma que é impressionante, atribuir algum problema de comida. Mas o que me estranha demais é que eu nunca, em toda a minha vida, isso não acontece comigo, de vomitar, né? E é a primeira questão. A segunda, eu me alimento muito bem. Aí eu falo, aquela comida estava velha, aquela beterraba estava velha. Mas eu estranhei porque aconteceu o segundo evento, né? Aí comecei a pensar também, será que isso tem algo a ver com outras coisas, algumas emoções que estavam por aí? E aí, por conta disso, né? De repente comi alguma coisa e sei lá. E aí quando você falou essa situação, eu comecei a pensar, será que tomara que não aconteça novamente. Mas será que valeria a pena, se caso aconteça novamente, eu prestar atenção? É que eu não vou saber como vai acontecer, se acontecer. Prestar atenção se tem algo por trás aí dessa situação, porque é evento inédito e eu não tenho 20 anos mais, é para toda uma vida mesmo. A primeira pergunta que eu ia fazer, como médico, era descartar a gravidez, né? Não, no chance, sem chance nenhuma. Essa é uma situação muito genérica, que não daria para a gente poder fazer nenhuma afirmação, porque podem ser tantas coisas, né? A gente começa, quando se trata de trabalhar essas questões, sempre do corpo para a alma. A gente não vem da alma para o corpo. A gente vai sempre analisando as questões orgânicas, biológicas, e vai seguindo, depois vai para as emoções, somatizações, depois vai para o psiquismo, depois vai para as questões espirituais. Por quê? Porque essa análise, essa propedêutica de chegar nas questões, elas precisam obedecer um critério de você dar para cada dimensão a sua importância. Uma pessoa, quando tem uma enxaqueca grave, que é um dos resultados extraordinários da regressão, a primeira pessoa que eu cuidei e fui buscar a regressão por causa de uma enxaqueca que eu não consegui beneficiar com a homeopatia. Os resultados são fantásticos de enxaqueca. Mas antes de tratar um paciente com enxaqueca, ele tem que fazer uma tomografia, que pode ser um tumor. A gente vai descartando primeiro o corpo, para poder, depois vai ver se não tem tumor, tem pressão arterial alta, dor de cabeça, entendeu? Para ir chegando, então, naquela dor de cabeça, que pode ser uma enxaqueca ou não, e você vai até chegar na possibilidade de ser uma interferência espiritual ou uma memória do passado. Então, a gente faz essa propedêutica, esse caminho, para poder ir descartando. A gente que é espírita, que conhece as influências espirituais, às vezes... eu estou aproveitando a questão da Eva para fazer umas outras considerações. A gente logo coloca nos espíritos, né? Às vezes é má atenção, às vezes você está cansado, está precisando dormir. Mas eu estou, não sei o que, estafado, o espírito encostou em mim. Não é o espírito que encostou, é você que está precisando deitar. Ela está me dando uma sonolência, é estafa, não é espírito. Então a gente precisa olhar muito para essa dimensão corpórea para poder, aos poucos, ir chegando na dimensão espiritual. Aliás, o Humberto de Campos até tem uma página assim, que o obsessor se cansa de uma mulher que tudo botava culpa na costa dele. E não era ele estava aborrecido com a mulher, porque tudo que ela fazia de errado, ela dizia que era ele. E ele fica muito chateado com ela, porque ela o culpava de coisas que
às vezes a gente faz isso, né? A gente vai atribuindo. Mas a questão da Eva eu não saberia ainda dizer, porque são elementos pequenos para poder fazer uma análise, mas eu diria para você, vá do corpo, vá caminhando do corpo para avaliar. Às vezes é alimento, às vezes é uma bactéria, em nível de estômago, um Heliobacter que pode estar ali, às vezes é uma emoção que está ali sendo somatizada. Enfim, vá nessa direção para poder chegar em outras hipóteses mais transcendentes. Okay. Eu tinha 3 perguntas para fazer, eu vou abrir mão delas, porque o tempo está reduzido, né? E a minha esposa está aqui do lado, ela está partindo para o encerramento, ela vai falar alguma coisa? Eu fui privilegiada de fazer uma pergunta. Pois não. Não, é brincadeira, é brincadeira. Mas eu tenho uma pergunta sim, mas você pode responder sim ou não, é bem rápida até. Você pode voltar Não. sempre? Não, eu não fiz Eu a já sabia qual era a pergunta dela. Você pode voltar sempre? Ok, não. Tá bem. Naturalmente que podemos, a gente pode se agendar e poder compartilhar com vocês. Para mim é uma alegria poder estar com vocês e poder compartilhar de experiências à luz sempre da nossa doutrina espírita, pela qual nós temos toda uma veneração, uma gratidão, e tudo que a gente faz nessa perspectiva é muito pouco por tudo que ela faz pela gente. Então, não meço esforços de poder estar compartilhando com os amigos conteúdos que podem ser úteis. Muito obrigada. Eu vou contar para você rapidamente uma coisinha, mas olha, gente, é bem rápido mesmo. Eu não quero não estou aqui para tomar o lugar das outras que queriam fazer pergunta e não vão fazer, né? E nós recebemos um comunicado, uma mensagem de um amigo espiritual que nos disse que é para que nós prestássemos muita atenção nas lições que nós recebíamos via online desses palestrantes em que nós sentíamos uma gratidão enorme por tê-los conosco. Que sem essa sala Zoom, talvez nós não conseguíssemos nem nos conhecer, né? Mas que nós prestássemos muita atenção, porque essas lições que nos vinham eram para nos ajudar a fazer com que o nosso trabalho aqui ele fosse melhor feito. Essas palestras que nós estamos ouvindo, que nós agradecemos tanto por vocês poderem estar conosco, é para lapidar um pouco mais o nosso conhecimento para nos ajudar ao futuro trabalho que nos espera. E por isso, a nossa gratidão imensa a você, doutor Humberto, e realmente, olha, é tão tarde no Brasil já, você precisa descansar, porque senão acho que todos nós iríamos perguntar a você, vamos continuar mais um pouco? Mas nós temos horário, você tem, os espíritos amigos têm horário, né? E então, infelizmente, nós vamos ter que interromper por hoje, né? Eu quero agradecer aos amigos e dizer, por fim, que o Espiritismo é uma doutrina de progresso, não é de regressão. A regressão é uma técnica psicoterapêutica que nos ajuda a que a gente possa se empoderar, ganhar autonomia e avançar. A nossa missão é para frente, é progredir. E eu acho que quando a gente abraça o Espiritismo, nós estamos investidos nesse propósito e se damos conta de poder estar olhando para nós mesmos, é inevitável o nosso progresso. Então eu quero deixar o meu abraço carinhoso e lembrar de que quando Jesus conectou-se com a mulher de Samaria, ele fez um mergulho no inconsciente dela e revelou que ela estava na 6ª relação. E ela se assustou, porque
Como é que ele podia saber se ela não tinha falado nada, né? Ele foi, cutucou para depois lançar a mensagem de que ele era o Messias. Na verdade, ele se revela como Messias a uma mulher. A primeira revelação dele é a mulher samaritana. É curioso isso, né? E ela sai correndo para anunciá-lo depois de que ele fez esse acesso ao inconsciente dela, a regressão daquela vida, trazendo à tona para poder fazer a sua semeadura que anunciaria ele como o Messias prometido que estava ali diante dela, trazendo a água viva, da qual, se ela tomasse, não teria jamais sede. Muito obrigado. Você nos faz chorar neste momento, lembrando Jesus. O nosso muito obrigada mesmo. E nós vamos pedir para a Inês fazer a nossa prece de encerramento neste momento. Doutora Almeida, muito obrigada por essa palestra maravilhosa. E, na verdade, Verinha, eu vou passar a prece, porque eu estou vendo uma pessoa muito iluminada, linda, maravilhosa na sala, a nossa Carol. Carol, você pode fazer a prece? A Carol é a presidente da nossa casa irmã, da Las Vegas Christian, e ela está muito linda. Eu estou sentindo que a prece está com ela hoje. Obrigada, Inês. Obrigada, doutor Alberto. Eu fiquei encantada aqui com os ensinamentos e, com certeza, volte mais vezes, por favor. Com certeza. Então, eu queria convidar todo mundo, então, para que a gente pudesse se acomodar nas cadeiras, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a todos os amigos espirituais que estão ao nosso redor, que estão conosco, e ao nosso querido e amado Mestre Jesus. Agradecemos pelo trabalho, agradecemos pela dedicação de todos os trabalhadores, os bons samaritanos da doutrina espírita, todos aqueles que dispensam um tempo nas suas agendas ocupadas, nas suas vidas agitadas, para poder estudar. A iluminação do Espírito, meus amigos, é o principal e o mais importante ponto a ser observado. É com ela que a nossa moral se elevará. O Cristo está sempre ao nosso lado. Esse amado amigo caminha junto de todos vós, em terras americanas, em terras brasileiras, terras da Europa, do mundo velho ao mundo novo. A doutrina, ela se espalha. E isso não seria possível, meus amigos, se não tivesse a boa vontade de cada um de vocês que aqui estão. E agradecemos ao Cristo porque precisamos de mãos trabalhadoras para levar a palavra do Evangelho, esclarecer os corações no mundo que ainda tem muitas pessoas entristecidas, muitos corações que ainda sentem um vazio existencial. E nós sabemos, meus amigos, que a caridade, a boa vontade, o estudo preenche o nosso coração. Jesus, amigo, segue conosco, mestre, iluminando as estradas desses trabalhadores. Amplia a visão para que possamos compreender a importância dos estudos, sendo virtualmente ou presencialmente. Juntos seguimos. Estamos convosco. E que o Mestre Jesus nos acompanhe, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem. Muito obrigado, doutor Alberto. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Obrigada a todos. Beijo.
Obrigado a todos. Obrigado, Luiz e Vera, a Kemi. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutora. Muito obrigada. A vocês todos, obrigada. Obrigada a todos. Até logo. Muita luz. Família. Obrigada. É um abraço do Brasil. Natal.